você falou sobre os riscos de diversidade, né? Eu acho que tem uma série de questões aí. Quando a gente fala dos benefícios de diversidade e inclusão, a gente está falando de vários aspectos. Então, sem dúvida nenhuma, é o posicionamento de marca, é a marca se posicionar como uma marca que conecta com o seu público, que é um público diverso. Num país como o nosso, que 56% da população são pessoas negras, 52% mulheres. Então, assim, a gente está falando de uma população né, bastante diversa. Bastante. Então, a gente está falando sobre se conectar com o público, a gente está falando sobre atrair talentos, porque as gerações mais novas, geração Z, são super focadas em temas de ESG, tão preocupadas com o social, tão preocupadas com a sustentabilidade, com a transparência, com a governança das empresas. E a gente está falando também de potencializar a criatividade de um grupo. Porque se a gente sempre contrata as pessoas que tiveram a mesma faculdade, tiveram as mesmas vivências, as soluções podem ser muito parecidas. Em contraponto, se a gente contrata pessoas diversas, a gente tem aquele boom de criatividade que a gente espera. Então, além dos riscos, tem todas essas vantagens. Da questão do ESG, desculpa, da questão do ESG, o social, na minha visão, ele move o ESG. Porque, assim, a gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com o social, a gente está lidando com governança, transparência tem a ver com as pessoas, tem a ver com inclusão, sustentabilidade tem a ver com inclusão. A gente está falando de demografia, de áreas do Brasil, a gente está falando, enfim, de uma série de questões. E o social é o que falta e a grande mudança de chave. Porque a gente já fala muito de sustentabilidade. Sustentabilidade já tem, né, já vem sendo muito discutida há muitos anos, e o social é sempre visto como ainda assistencialismo, como responsabilidade social. Mas a gente ainda não olha para isso como uma necessidade social e uma oportunidade social, que é, olha os tantos benefícios que a gente está falando. Então, sustentabilidade, a gente já olha com um olhar, né? A gente já internalizou a sustentabilidade, mas social ainda está caminhando a passos lentos, mas eu acredito que vai ser aí a grande, né, mudança do ESG, porque é o que falta, essa mudança de chave. Por que as empresas devem investir em diversidade e inclusão? Porque uma coisa é a gente falar, não é gastar o dinheiro com essa capacitação e treinamento normal, mas aqui é investimento. Por que as empresas devem investir em diversidade e inclusão? Elas devem investir em diversidade e inclusão porque é o futuro. É o futuro, é uma exigência social, uma pesquisa recente, eu gosto de trazer dados, né, porque os dados não mentem. Uma pesquisa de julho do ano passado mostrou que 8 a cada 10 brasileiros acreditam que diversidade é um valor fundamental para as empresas de dentro, né, da porta de dentro para fora. Então, que as empresas precisam trabalhar diversidade e inclusão. Esses 8 a cada 10 brasileiros estão no mercado de trabalho. Essas pessoas também movem a nossa economia. A gente está falando de muita gente, a gente está falando de pessoas que querem ver marcas se conectando com diversidade. Isso aumenta consumo, isso aumenta a empregabilidade, isso diminui turnover. Então, a gente tem uma série de benefícios e a nossa sociedade está caminhando para isso. A nossa consciência social tem avançado muito. Fora que a gente pode falar também de questões que mudaram bastante nos últimos anos, que são as questões também legislativas. A gente tem uma lei de cotas para pessoas com deficiência. Muitas empresas ainda não cumprem, mas a tendência é que venham mais e mais leis que apoiem a necessidade de empregabilidade de diversidade, seja ela dos vários grupos que a gente está falando. A população, a gente nunca teve na história mundial 5 gerações trabalhando juntas. A gente está vivendo isso desde pouco tempo para cá. Então, olha as diferenças geracionais. A gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa estar preparado para lidar bem com o outro, né, independente aí da sua diversidade, para potencializar realmente o mercado de trabalho.